das grandes dificuldades que nós convivemos nos nossos dias atuais é a estruturação de uma família sadia. E muitas vezes as pessoas adentram a um relacionamento na construção de um lar sem a noção exata do que vai viver, do que deve, ser realizado por um e o outro, e as barreiras, os desafios que vão surgir nessa caminhada. Alguns recursos ou elementos, eles são fundamentais para a estruturação de uma família mais sadia. A fidelidade é uma coisa importantíssima dentro desse processo. E quando nós falamos de fidelidade, nós não estamos falando de apenas fidelidade sexual ou afetiva. Nós estamos falando de ser fiel. Porque talvez você não tenha parado para pensar que o casamento é um contrato social ou afetivo que as pessoas firmam quando de uma cerimônia ou quando de um evento para marcar essa união. O que nós vemos de muita dificuldade é que a maioria dos casais ou nunca fizeram esse contrato, ou fizeram esse contrato em partes, ou um ou outro concordou com os critérios deste contrato, sem realmente assumir dentro de si essa possibilidade. Quando um casal decide viver juntos, eles têm propósitos, eles têm objetivos, eles têm metas. E as metas, elas não impedem a individualidade de cada um, mas elas exigem que cada um contribua com a sua parte para que isso aconteça. Isto é, na verdade, o contrato. É aquilo que nós queremos construir, é aquilo que cada elemento do casal consegue ou não viver, os limites, as impossibilidades de aceitação de determinadas coisas, as crenças, as leis, entre aspas, desse casamento que devem ser cumpridas. Quantas vezes um casal tem uma crença única, os dois acreditam numa religião e se propõe a um casamento com a educação dos filhos naquela religião, dentro de tudo aquilo que eles creem na hora do contrato. Durante a caminhada, ninguém pode ser impedido de ter outra visão, de fazer um processo de conversão. Mas a exigência de um ou de outro que as coisas em relação à educação religiosa, e eu aqui estou trazendo só um exemplo, não
é possível sem um diálogo, sem uma renovação das cláusulas e dos itens desse contrato. Querer forçar a barra de alguém que não se comprometeu com aquilo é um modo de ser infiel ao contrato. E quantas vezes, em campos que aparentemente são muito simples, o homem ou a companheira ou o companheiro descumprem, né, essa cláusula, sabendo que aquilo é de vital importância para o outro. Então, a primeira questão é a fidelidade ao contrato. Não que esse contrato seja eterno, mas que esse contrato seja respeitado. E se tiver que acontecer mudanças, que elas sejam discutidas e que elas sejam referendadas por todos os elementos que participam desse contrato. Um segundo recurso ou elemento imprescindível para o casamento é a cooperação. Para vivermos juntos qualquer tipo de relação, a primeira coisa que a gente sabe é que existe a questão da renúncia. E depois, não nos esqueçamos de maneira alguma que compartilhar e cooperar é um exercício diário. Quando duas pessoas constroem um lar, essas pessoas, elas se propõem a dividir as coisas, começando pelo espaço físico, passando pelo espaço afetivo e até pelo espaço espiritual de cada um desses elementos. Por outro lado, nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer de que esses casais, né, eles têm que entender, principalmente na sociedade atual, que todos os dois têm que fazer algo que seja bom para os dois. Que não existem papéis exclusivos de um e de outro que não possam ser substituídos através de outras formas de realização. Se um homem ele não pode amamentar um filho, né, ele pode cooperar com o cuidado da criança em outros momentos, em outros instantes. A casa não é responsabilidade de um. A casa é do casal e tudo que ali tem é do casal. A cooperação é fundamental. E um terceiro recurso que nós gostaríamos de lembrar é a afetividade. É esse elemento que sustenta a relação. E a afetividade não é simplesmente, né, dizer eu te amo. Não é simplesmente troca de carícias,
ou da atividade sexual. Há uma fala num texto de Rubem Alves, citando Nietzsche, né, que diz que se você quiser saber se aquela pessoa com quem você está pretendendo se casar é alguém que você pode viver com ela até a morte, você se pergunte se você seria capaz de conversar com ela por toda a sua vida. Que o diálogo, a troca de afeto pelas palavras que se transformam em respeito, em carinho, né, em afetividade, são essas muito mais do que os carinhos do corpo, que os presentes que a gente possa oferecer, eles são muito mais capazes de tocar o casal e manter a relação. Então, esses são recursos que nós acreditamos ser fundamentais para a estruturação de uma família.